E aqui a gente vai poder bater um papo sobre família, sobre quarentena, sobre tudo isso que tem acontecido. Nós queremos começar com uma palavra de oração. E eu quero te convidar então a fechar os teus olhos, aí onde você estiver. Se você está aí agitando as coisas na casa, as crianças correndo, eu sei que é um tempo difícil, mas agora, se você puder, acalma o teu coração, fecha os teus olhos. Nós não queremos fazer isso por entretenimento, nós não queremos fazer isso por programa, porque temos que ter um programa, não. Nós entendemos que esse é um momento que pode edificar a tua vida. Nós entendemos que esse é um momento que pode transformar o teu relacionamento, transformar algo, virar uma chave aí que de repente está faltando na tua casa nessa quarentena. Talvez alguma dificuldade que você esteja vivendo. Então nós queremos que esse tempo seja um tempo de edificação. É um bate-papo nosso aqui, mas que seja um tempo de edificação, de transformação para as nossas vidas, para a sua vida. Então feche os teus olhos, junta a tua família aí e vamos orar para que esse tempo seja um tempo usado pelo Senhor nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que temos mais uma vez de estarmos reunidos como igreja. Sim, reunidos, porque não é a distância que nos separa, não é a distância que nos afasta. Pai, em todos os lares agora, com o mesmo espírito no mesmo coração, nós estamos sim reunidos na tua santa presença. Pai, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor estaria presente ali no meio. Então nós cremos que o Senhor está no nosso meio, no meio de cada casa, em cada sala, em cada cozinha, em cada quarto, aonde eles estiverem, o Senhor está em nosso meio, nós cremos nisso. E portanto te pedimos que o Senhor abençoe essa noite, que o Senhor se faça presente nessa noite, que o Senhor se manifeste nessa noite em cada coração, em cada lar, que o Senhor trabalhe com o nosso caráter, com os nossos corações, e que seja uma noite sim de edificação, de transformação, de salvação, de cura, de perdão, de reconciliação. Pai, que tudo isso que vamos conversar, que seja do teu agrado, que o teu Espírito Santo nos conduza. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. O pastor Caio vai nos introduzir, e enquanto ele coloca essa introdução, se você quiser de novo, você pode mandar a sua pergunta tanto nos comentários do YouTube quanto no Facebook, e aí após a gente vai bater um papo e tentar responder uma a uma. Ok, é um privilégio a gente estar junto. Obrigado por você estar acompanhando a gente, estar participando conosco, nós podemos estar interagindo e podemos desfrutar de um momento tão especial quanto essas lives que o Senhor tem providenciado para cada um de nós. Que você seja muito bem-vindo e que você aproveite ao máximo esse tempo que Deus está dando para nós. Eu quero incentivar você, reúna a tua casa, chama teus filhos, o maridão pega a esposa pega o marido, ninguém vai ficar de fora agora, vamos juntos pensar na nossa família. E para a gente começar, o pastor Tiago esteve ministrando no último domingo, sobre nós estabelecermos a família num ambiente de vitória, e ele trouxe alguns dados para a gente bastante importantes e que podem nos ajudar muito nessa reflexão, nessa conversa, nesse bate-papo. Esses dados foram extraídos de uma pesquisa realizada agora no ano de 2018, então bastante recente, uma pesquisa que é feita a cada 2 anos. E olha alguns dados interessantes para a gente começar a pensar e irmos refletindo nesse contexto. Em 2018, nós tínhamos uma queda no número de casamentos, de 2%. Ao mesmo tempo, a gente tem um aumento de 3,5% no número de divórcios. Isso mostra que nós temos que, para cada 3 casamentos realizados, um divórcio acontece no nosso país. A cada 3 casamentos realizados, um deles termina em divórcio. E os casamentos estão durando, em média, 15 anos. 15 anos e a gente vê o final. Se algum tempo atrás havia aquela conversa de que havia a crise dos 7 anos no casamento, agora, embora isso possa parecer benéfico, os casamentos dobraram então,
Mas, na verdade, a gente está vendo que tem um prazo de validade, né? Na sociedade está criando essa realidade aí, de que os casamentos têm um prazo de validade, em média de 15 anos. Né? Nós temos 5,5 milhões de nomes de pessoas registrados sem que o nome dos pais apareçam. Pessoas que têm apenas o seu nome, não tem o registro paterno ali na certidão de nascimento. Então, a gente começa a perceber com isso o quanto a realidade familiar ela vem sendo distorcida, ela vem sendo deturpada, e como a família vem sendo brutalmente atacada, né, e se desfigurando e quebrando. E eu entendo que o nosso papel, a nossa batalha, podemos dizer assim, é contribuir para que isso possa ser diminuído, né? Para que nós possamos passar para todo mundo princípios, valores, que nós possamos ajudar as pessoas a como se relacionarem. Eu acho que talvez essa seja uma das grandes questões. As pessoas sabem falar sobre a família, mas não sabem o que fazer com a família. Então, acho que essa é uma proposta que acho que vale a pena a gente pensar. Como ser família? Como é que a família se estrutura e se torna aquele porto seguro, aquele lugar para onde a gente tem prazer em voltar, né? Não voltar só para uma casa, mas voltar para o lar, onde todos vão encontrar aconchego, vão encontrar amor, vão encontrar refrigério, segurança, né? Vão encontrar, inclusive, se reanimar para continuar enfrentando as batalhas diárias que a gente tem. Então, a nossa proposta hoje é essa, é isso que a gente quer que você esteja junto com a gente. Para a gente só dar um pontapé inicial, o pastor Tiago falou com a gente sobre a questão de tomarmos uma decisão, a decisão de sermos santos e conduzir a família em santidade. Né? O pastor Jean gostaria de dar início aqui, dar uma sequência, né? Pensar um pouquinho sobre isso. Então, enquanto o pastor Caio falava, eu pensava aqui sobre como nós podemos construir relacionamentos saudáveis, né? Saudáveis e duradouros, porque me parece que o grande drama é exatamente esse prazo de validade, né, que se vive hoje nos casamentos. As pessoas já casam com essa ideia e essa proposta da possibilidade do rompimento, né? Primeiro porque não compreendem, e aí eu estou colocando no pacote todos, inclusive os cristãos, porque isso afeta também a igreja, talvez na mesma proporção. Não entendem que a aliança não é uma aliança experimental, não é um relacionamento que se propõe por experiência, mas é uma aliança que deveria ser permanente, né? E por que isso já acontece, né? Por que já entram dentro de um relacionamento com essa proposta da possibilidade do rompimento? Talvez porque um passo deveria ter sido dado anteriormente, que é o passo de você construir pontes que levem você a relacionamentos saudáveis e duradouros. E aí me vem à mente aqui um texto bíblico em que o apóstolo Paulo não está falando diretamente sobre relacionamento, mas eu acho que nós podemos resgatar ali princípios sobre o relacionamento que são importantes. Ele diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados e seguir o exemplo de Jesus, que deu-se, que entregou-se para que nós pudéssemos ser salvos. Então, eu vejo ali dois princípios importantes, que o primeiro é entender-se como filho amado, né? Essa ideia de que relacionamentos duradouros são aqueles que descobrem verdadeiramente a fonte do amor real, do amor verdadeiro, né? Porque me parece que as pessoas entram num relacionamento com o objetivo de
encontrar no outro esse amor. E a gente sabe que a fonte do amor verdadeiro é o próprio Deus, não é o ser humano. E logo essas pessoas estão frustradas porque não encontraram a correspondência que acham que deveriam encontrar. O outro não me faz feliz. O outro não me faz feliz, não me faz satisfeito. E aí nós vamos entrando por caminhos aí os mais variados, né? Porque nós entramos no casamento para que o outro nos satisfaça, nos faça feliz. Já erramos completamente o alvo, né? Não estamos nos casando com o propósito bíblico de glorificar a Deus e então sermos felizes porque estamos glorificando a Deus, mas entramos no relacionamento tendo-nos como centro e na busca de sermos felizes. E isso buscando no outro essa felicidade, buscando no outro a fonte do nosso amor, né? Dentro disso, né, da questão do histórico familiar cristão, pode ser uma vantagem, mas não garante. Porque envolve o exercício do princípio da obediência. Você pode ser um jovem cristão, né, uma jovem, mas se você não obedece na caminhada, você também abre um precedente, abre brechas para que não dê certo mesmo, né? Nós atendemos casais cristãos aqui na igreja, todos nós aqui, e a gente sabe a dificuldade que eles têm de se manter, né? Agora, a obediência é o que garante, porque a gente pode encontrar casamentos jovens que não tiveram os pais cristãos e porque conheceram Jesus depois, entendem o princípio da obediência, do amor, do esforço, está dando certo. E a gente encontra filhos de casais crentes há muito tempo que acha que filho de peixe, peixinho é, e não é assim. Filho de crente, crentinho não é não. Tem que nascer de novo. Tem que se tornar. Ser crente é bom, melhor se for convertido. Mas não garante. Eu acho que a obediência, fora que a nossa cultura, bota aí uns 20 anos atrás ou mais, comportamento do ficar, você fica com todo mundo, não fica com ninguém, e não tem compromisso com ninguém. Então, você leva essa cultura para o namoro, para o noivado. Se não der certo, a gente pega outro, a gente fica com outro. E isso é terrível. Se a gente não romper logo agora com isso, a gente vai tentar reproduzir isso no casamento, com certeza. Eu queria lançar uma para você, pastorzão. Jubinha, vou jogar aí para você agora. Pastor Jean levantou uma questão que eu acho bastante importante. As pessoas, muitas vezes, ou os casais, né, não entendem a diferença do casamento, no casamento, entre ser uma aliança ou você ter um contrato, né? A aliança, ela é incondicional. Eu tomei a decisão, eu firmei essa aliança, eu vou com ela até o fim, né? Não existe a opção de quebra. Quando a gente pensa num relacionamento como um contrato, eu coloco um monte de cláusulas, e se as cláusulas não forem cumpridas e não chegarem até mim, eu tenho o direito de quebrar. Então, eu não estou vivendo para fazer alguém feliz, né? Alguém disse certa vez que amar é fazer o outro feliz, né? E as pessoas não conseguem entender isso, né? Porque para as pessoas amar é você receber tudo aquilo que é você ter as suas necessidades satisfeitas. E aí numa família onde o alicerce está num casamento como se fosse um contrato, ou como o pastor Guto acabou de dizer, está tão acostumado com o ficar, né, que eu não tenho compromisso com nada nem com ninguém. Então, se alguma cláusula não for cumprida, eu vou lá, eu tenho o direito de quebrar esse contrato e bola para frente, tenho que fazer outras tentativas, e aí vai. O que o senhor pensa disso, pastor? Bom, eu diria assim, eu vou lá para um pouco mais para trás na questão de essência, né? Por que nós nascemos e por que nós existimos? E quando a gente entra na questão do nosso chamado, que nós nascemos e existimos para a glória de Deus, há algumas perguntas
mudam e, com isso, alguns comportamentos mudam. Nós nem casamos para fazer o outro feliz, né? Eu sei que a gente fala sobre isso, tal. Você casou e aí, se você é pastor, de repente fez casamento assim, não tem problema, fique tranquilo. Mas só para a gente entender, a ideia é assim: você não casa para fazer o outro feliz, você casa para trazer glória para Deus. E quando você casa, até num casamento recente, né? Você falou sobre isso, acho que o casamento do Bruno e da Mariana, o pastor Jean falou sobre isso. Você não casa para fazer o outro feliz, mas você casa para glorificar a Deus. E quando você casa para glorificar a Deus, e você entende que a sua vida é para a glória de Deus, a felicidade vem porque você está fazendo a vontade do Senhor. Então, vai entrar em várias questões. Uma das grandes perguntas do nosso casamento, eu falo pela minha esposa, e é a pergunta que ela sempre fez, e por isso nós sobrevivemos a muita coisa, era: aonde Deus será mais glorificado? E eu tenho feito essa pergunta para outros casamentos, quando as pessoas vêm conversar, outras pessoas, né, falam: aonde Deus será mais glorificado? Independente do que acontece, a nossa vida ela é espiritual. O problema é que a gente tem essa questão de fazer essa dicotomia do que é espiritual e do que é secular. E a gente traz: não, mas a Bíblia fala sobre a dureza do coração e a Bíblia fala sobre da carta de divórcio. Até naquele texto, quando fala, depois ele fica a sós com os discípulos, e a ideia que eu tenho num dos evangelhos fala assim: mas porém para vocês não é assim. Ele traz o princípio. Ele vai lá para o princípio e fala: gente, porém, para vocês não é assim. Se você quer ser discípulo de Jesus, a coisa é mais embaixo. E aí a gente traz a ideia: o que o mundo diz? O que o mundo faz? Então o mundo traz divórcio. Mas é a dureza do coração. Se a gente parar para pensar, por que eu nasci? Não, eu nasci para glorificar a Deus. Eu existo para a glória de Deus. Aonde Deus será mais glorificado? Numa restauração ou numa separação? E aí, se a gente for para esse tipo de pergunta, o nosso comportamento, eu creio que vai mudar muita coisa. E também, pensando assim, né? Há pessoas que dizem: por causa da dureza do coração foi dada a permissão do divórcio. Mas, para o cristão, a ideia deveria ser: nunca endureça o coração. Então, né? Essa prática do perdão, essa prática de compreender que o coração não pode endurecer, porque se ele não endurecer, a possibilidade de restauração vai sempre existir, né? Pastor, esse tema do perdão se encaixa em qualquer tema, né? E o perdão é a única chance que nós temos na vida cristã de continuar juntos. É a única. O meu casamento continua porque nós entramos em crise, mas a gente também tem crise para resolver o problema. Já falo, quem me conhece sabe que na igreja eu sempre falo isso. Mas o perdão é você estar sob o julgamento do outro, é você superdoar a chance para o outro. E quando você superdoa a chance para o outro, você entende que isso é cristão, isso é vencer, é morrer, e tem que obedecer. Quando a gente obedece o princípio, a gente está protegido. É a única chance que eu tenho para continuar com a minha esposa e com os meus filhos, e fazer com que os meus filhos continuem sendo amigos uns dos outros ali dentro de casa, né? Então é isso. Eu pensei numa coisa que para a gente... Você estava falando aqui, uma coisa que me chamou a atenção no começo, a questão dos saudáveis e duradouros, né? E agora entrou essa questão do perdão. Mas algumas famílias, talvez, eles achavam que tinham relacionamentos saudáveis. E, de repente, quando a gente se vê numa quarentena, que a gente tem que ficar dentro de casa, começam a surgir algumas questões, e aí entra essa questão do... Como que a gente lida com isso? O que vocês acham? Como é que essa questão, né, do achar que estava saudável, ou antes achava que era saudável, de repente se vê numa quarentena, e aí a coisa está pegando fogo, e aí tem que entrar o perdão. Como que eu lido com isso? Eu penso em várias coisas, mas acho que uma das coisas que o estado em que nós estamos vivendo hoje, a maneira como nós estamos vivendo hoje, tentando fazer essas pontes, é que assim, nós não temos agora como pegar a sujeira e jogar debaixo do tapete. Né? Porque a gente está sem essa condição de deixar as coisas ocultas, de deixar as coisas sem resolverem, sem que as coisas sejam devidamente enfrentadas, tratadas, conversadas, resolvidas. Então, o relacionamento saudável, ele estava firmado em quê?
O que é que as pessoas consideravam como saudável? A ausência de brigas. Por que não havia brigas? Não havia brigas porque não se enfrentavam os problemas diariamente. Porque era muito fácil se omitir, era muito fácil esconder, era muito fácil dizer que não existia o problema, ou que existiam coisas mais importantes, mais sérias, para se cuidarem, seja lá qual for. A forma de se resolver uma crise era fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta lua de mel. Então, eu pegava a esposa e saía para viajar. Agora não dá, né? Porque não tem um outro lugar para ir. Né? Se meus filhos davam problemas, agora não dá para mandar ele para um curso, para um acampamento, no caso do cristão, ou fazer uma viagem de férias, ou para a casa do vô e da avó. Né? Quer dizer, as alternativas se fecharam. Hoje, nós estamos tendo que lidar com a gente mesmo, com quem eu sou. E aí os meus erros, os meus defeitos, as minhas limitações, as minhas ações que geram danos na minha esposa, nos meus filhos, elas estão claras. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo inédito para muitas gerações, né? Os meus filhos estão passando por isso, a nossa geração, a geração da minha mãe, a geração da minha avó, vamos pensar assim, nunca foi tão propício, tão sugestivo, tão fácil se reunir em família, que a gente não possa, que a gente deixe de aproveitar o tempo para ter mais tempo com o filho, mais tempo com a esposa, e com certeza os conflitos, eu falo por mim, nessa semana passada eu tive uma experiência em casa, e aí é pressão para tudo quanto é lado, né? E eu não gosto de ser pressionado, e aí, enfim, eu falei para minha esposa, olha, eu não vou te responder enquanto eu não consultar a Deus. Né? E eu fiz a nossa meditação com toda a família, saí daquela meditação, fui para o meu quarto. Aí eu tive um papo sério com Deus, muito, muito claro, muito objetivo e específico, e Deus me deu uma palavra. E a palavra foi muito específica também. Aí, eu, assim, com temor no meu coração, chamei a minha esposa dentro do quarto, eu falei, senta aqui do outro lado, lê essa palavra aqui. Li para ela ficou com os olhos desse tamanho. Você entende a seriedade de consultar Deus? Você entende o que é ser um homem que teme a Deus, que busque a Deus, para não ter esse fim aqui? E eu não vou dizer qual história que eu li, depois eu posso falar, mas tratava de proteger a vida. Diz assim, isso porque a minha esposa tinha sonhado com uma situação com o meu filho, e o Caleb tinha sonhado com o meu filho, quer dizer, o irmão dele, o Levi. E era uma situação de perigo com o Levi. E Deus, claramente, nos deu livramento. Por quê? Tem que ter alguém dentro de casa, a mulher, o esposo, o filho, que fala assim, peraí, vamos consultar Deus. Né? Isso é rotina na minha casa. É duro você toda vez ir para o quarto orar e falar, Deus, eu não vou comprar nada, enquanto Deus não der a direção. E sempre deu certo quando eu fiz isso. Mas a pressão sempre bate também. Né? E vale a pena obedecer, gente, vale a pena obedecer. Acho que uma das coisas, pegando e aí eu passo para você, Juba, uma das coisas importantes no relacionamento saudável, pegando a ponte do que o Guto falou, é a gente poder parar para refletir a importância da confissão, da gente confessar as coisas uns para os outros dentro de casa. Né? Nós estamos vivendo um tempo assim. Como eu não tenho o que esconder, né? Então eu tenho que olhar para minha esposa, eu tenho que olhar para os meus filhos olharem para mim, minha esposa olhar para mim, e a gente ter esse exercício da confissão, da gente olhar e dizer, olha, a minha atitude ou as minhas atitudes, elas estão ferindo, elas estão desestabilizando, gerando ressentimento, gerando sentimentos ruins, estão machucando, né? E aí a importância, eu só posso exercitar a confissão se eu buscar a Deus, se eu parar para ouvir Deus e estar aberto para ouvir o que Deus tem para me dizer, seja para mim, seja para minha esposa, seja para os meus filhos, ou através de cada um
dos componentes da família, todo mundo está disposto a parar para ouvir Deus. O que é que Deus está me dizendo sobre isso? Então, vamos imaginar que eu seja as minhas atitudes estejam causando dano. Eu tenho que saber ouvir Deus e Deus dizer, Caio, você está errando. Então, se eu estou errando, eu tenho que procurar minha família e confessar aquilo. Nós temos exemplo. É bom que a gente fale, porque nós temos exemplos claros nas Escrituras, gente, e é por conta dessa palavra. Eu tenho falado que a palavra tem sido segurança para mim, tem sido segurança para nós. A 1 Crônicas 10, rapidamente, havia uma tensão aqui. Uma tensão, é claro que esse texto também está em 1 Samuel 31, mas aqui, especificamente, diz que os filisteus estavam querendo guerrear contra Israel, sobre o governo de Saul. E olha o que acontece, os filisteus pelejaram contra Israel. Eles vieram contra. E tendo os homens de Israel fugido, presta atenção à situação, teria que ser ao contrário. Mas eram os filisteus que estavam perseguindo e fazendo Israel fugir. Quem que liderava eles? Saul. Esse é o grande problema. Faz diferença quem lidera. Faz diferença quem lidera e se obedece ou não obedece. Diante dos filisteus, e caíram mortos no monte Gilboa, todos. Os filisteus perseguiram Saul, agora foi com Saul, e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua, filhos de Saul. Foi esse texto que Deus me deu. E eu pensei no Caleb e no Levi da Cristal. Uma decisão errada de um pai coloca em xeque uma igreja, coloca em xeque a sua vida, a vida dos filhos, a vida da esposa, a vida de uma família. Prosseguindo, agravou-se muito a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Olha o problema do homem sem a direção de Deus, tendo falhado com Deus, porque o temor tem que ser primeiro a Deus, não ao inimigo. Olha só a tensão aqui. Então disse Saul ao seu escudeiro, arranca a tua espada, me mata. Aí o escudeiro não mata ele se mata, Saul, olha o fim, ele se mata, o escudeiro também se mata. Aí olha o verso 6, assim morreram Saul, os seus 3 filhos e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Resumindo, lá na frente diz assim, por que ele morreu? E toda a sua casa. Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão, pecado no meio da família, cometida contra o Senhor. Todo pecado de um pai, de uma mãe, dos filhos, primeiramente é contra o Senhor. Contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, não guardamos a palavra. E também porque interrogara e consultara uma necromante, uma médium, e não o Senhor, e que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Olha quantas consequências, por conta de não guardar, ouvir e consultar a Deus. E a gente coloca em risco toda uma família. Filhos morrem, um reino vai por água abaixo, e a gente... Cara, para mim, isso aqui falou tudo nessa semana para mim. A gente precisa vigiar, precisa temer a Deus. Eu ia dizer basicamente isso, pensando em a obediência a princípios, né? A gente sempre fala isso, a ideia de você não negocia princípios. E quando você se vê numa quarentena, como o Guto falou, né, a pressão, você ficar dentro de casa, você tem que resolver algumas coisas, não dá para jogar para debaixo do tapete. Eu acho que esse tempo de quarentena é um tempo, como o Guto disse também, propício. É uma oportunidade que Deus está nos dando para conversarmos, para nos conhecermos, para olharmos para dentro de nós também, para olhar dentro da nossa casa. E nisso virão alguns fantasmas. É um tempo que a gente vai ter para olhar para dentro da gente e ter que tratar algumas coisas que precisam ser conversadas, algumas coisas que precisam ser confessadas. E aí, quando entra nisso, eu creio que princípios bíblicos que trarão a obediência a princípios bíblicos que trarão a bênção do Senhor. Então, quando a gente fala disso, a gente fala esse princípio da transparência, esse princípio de ouvir a Deus, o princípio da comunicação, o princípio da confissão
né? Domingo o Tiago também falou sobre isso, de você confessar uns aos outros e levar a sua família a essa vida de confissão, não colocar mais as coisas para debaixo do tapete. A gente vai levando uma vida, e muitas vezes no trabalho, nesse ativismo louco que a gente tem vivido, a gente tem percebido isso, talvez, a gente tem conversado sobre isso, e talvez você esteja conversando sobre isso na sua casa também. A gente estava num tempo onde todo mundo trabalhava, que nem doido, a gente se via à noite, mal se conversava, de repente tem que produzir. Nós vivemos uma sociedade que aplaude a produção, e a gente não conversa, não se relaciona, e aí quando a gente para, e tem que ficar todo mundo dentro de casa, e aí tem que conversar algumas coisas, a gente não sabe o que fazer. E aí entra essas questões, princípios bíblicos, a obediência a princípios bíblicos é o que trará bênção para as nossas casas. Eu queria esticar um pouquinho essa questão da confissão, né, e a obediência a esse princípio. Tiago 5,16, né? Confessem as suas culpas, confessem os seus pecados, confessem uns aos outros para serdes curados. Isso é uma coisa importante, que as famílias precisam e devem exercitar e aprender esse princípio. Quando a gente exercita a confissão e abre o coração um para o outro dentro de casa, há cura. Há cura. A questão do perdão, ela é vertical. É eu e Deus, né? Deus trata daqui, Deus cuida de mim, Ele me perdoa. Claro que no relacionamento também tem que haver, mas o perdão na horizontal, ele só vai acontecer a partir do momento em que houver uma confissão. Quando a gente sentar com transparência, com o coração aberto, e poder dizer aquilo que nos aflige, aquilo que nos atinge, né, uns aos outros, e o texto continua dizendo, aí sim a oração se torna eficaz, poderosa e eficaz. Isso. Né? Muitas famílias, com certeza vocês devem ter ouvido isso também, mas eu ouvi várias vezes, nesse caso, principalmente as esposas, dizendo, pastor, eu não aguento mais orar, né? Eu não consigo, mas eu não sei mais nem como orar por determinadas circunstâncias e situações que acontecem dentro de casa, porque já tentou de inúmeras formas. A oração, muitas vezes, tem a aparência de ser inútil ou desprovida de resultados, porque não tem o que antecede essa oração, que é a confissão. A confissão no casal, na família, né, o filho, a filha, poder chegar perto do pai e olhar e dizer assim, pai, olha, o jeito que você está conduzindo a coisa não está legal, está ruim, está dificultando, não está ajudando a gente. Ao invés da gente ter liberdade, a gente está com medo, ou a gente está magoado, a gente está ferido. Às vezes a esposa não consegue chegar para o marido e dizer, olha, meu amor, eu não aguento mais essa situação, eu estou machucada. Né? A confissão, muitas vezes, parece uma ameaça, mas, na verdade, a confissão ela é a grande arma de cura na vida de todo e qualquer relacionamento e que deixa ele, além de saudável, duradouro. Dói porque você tem que concordar com aquilo que, de fato, o outro está vendo e é verdade sobre você. Né? Eu vindo para cá e, engraçado, eu estava pensando nessa questão de confissão, que é um princípio bíblico mesmo, porque a Bíblia fala de você perdoar, não pedir perdão. Né? Ela fala assim, que o desafio é perdoar, porque quem foi atingido tem mágoa, tem ressentimento. Né? Mas quem pede perdão, em vez de pedir perdão, confessa, olha, eu fiz isso mesmo. Você me perdoa? Você me perdoa? Aí que está o grande desafio, você me perdoa? Eu te perdoo com muito custo. Né? Minha esposa sempre fala isso para mim. Cada um com seus problemas. Mas olha só, numa discussão, é isso que eu queria dizer. A gente tenta explicar a situação, argumentar e justificar. A gente até pode argumentar e explicar, mas justificar, impossível, porque a justificação é uma explicação com argumento para me tornar justo. Não consegue mesmo. Se eu tiver um discurso que me torna justo, ok, é uma justificativa. Caso contrário,
Com Deus nunca funcionou. A questão é, Deus, homologar, eu confesso, eu falo a mesma coisa, o Senhor tem razão. Eu não estou aqui para argumentar, para me justificar, porque quem é o justo aqui é o Senhor. Então, se a gente aprende isso, coloca em prática. É o princípio ativo espiritual. Do mesmo jeito que você toma um remédio para dor de cabeça, sem muita fé e dá resultado, e dorme bem, não custa nada, sabe? A gente pegar, ainda que você use um remédio genérico, a gente pega, não tem genérico, Bíblia genérica, né? Então, você pega o princípio ativo espiritual original, que vem de Deus, que através do perdão ajuda a tua família, a tua casa. E, gente, é só obedecer. Tem duas perguntas aqui, que acho que uma tem a ver com essa questão, né, do princípio ativo. Mas a primeira tem a ver com que tipo de posturas são potencialmente destrutivas no ambiente familiar. Então, vamos pensar, vou trazer já para essa quarentena, né, que tipo de posturas são potencialmente destrutivas no ambiente familiar. E a outra é como lidar com o temperamento, já que a aliança não deve ser quebrada. Então, talvez essa questão do princípio ativo, né? Vou entrar nessa que tem a ver com o princípio ativo, né? Então, como eu não posso quebrar a aliança. Então, como que eu lido? Mas eu acho que talvez com sentimento a pessoa talvez queira. Nós já falamos aqui, nem tudo que eu sinto sobre o outro é verdade sobre o outro. Né? Às vezes, uma palavra atravessada, eu fico irritado quando alguém fala alto perto de mim, dependendo da situação, e aí eu tenho que, né? Em casa, eu estou falando de casa porque lá naquele celeiro, naquele aprisco, eu tenho 3 ovelhinhas, a gente sabe como é que é. E a gente, às vezes, tem uns arranca-rabo lá, e a gente tem que baixar a bola e se ajustar. A palavra aliança no grego é diatek, dia, através, tek, cola. Através dos ajustes. Quanto mais você ajusta, espalha a cola numa folha, na outra, mais grudada ela vai ficar. Menos cola ou não cola, menos aderência e aliança você se mantém com a sua esposa, com seus filhos. A gente tem que se ajustar através dos ajustes. A palavra significa isso, através dos ajustes. Se a gente não ceder para nossa esposa, e a esposa não ceder para a gente vai criar um ringue ali dentro, onde os espectadores são os nossos filhos, que terão uma cultura lá na frente que não querem ter casamento. Aí casa porque está apaixonado, mas não consegue ter uma estrutura para manter o casamento. Aí fica difícil. Acho que uma das coisas que potencializa a quebra da aliança é justamente a questão da gente não se assumir, né? Da gente não olhar para si mesmo e saber que eu tenho limites, eu tenho falhas, né? E que essas falhas causam, com as minhas atitudes, males em outras pessoas, no caso com a esposa, ou com o marido, ou com os filhos, né? E a posição de ser irredutível a mudanças, de não ser tratável, de não ser ensinável, né? De não parar para reconhecer o dano que eu causo. Então, eu estou sempre transferindo as responsabilidades, eu estou sempre lançando para o outro, eu estou sempre responsabilizando. É o marido responsabilizando a esposa responsabilizando os maridos, ambos transferindo a responsabilidade para os filhos e vice-versa. Quer dizer, ninguém para olhar e dizer assim, olha, espera um pouquinho, eu estou errado, eu não estou contribuindo para isso. E aí começa-se a usar o temperamento como uma desculpa ou na tentativa de ser uma justificativa para conduzir ao divórcio, que gere, de alguma maneira, um desencargo de consciência, né? Tentei de tudo, ou já fiz de tudo, mas é uma pessoa extremamente difícil, né? Não existe isso. A gente tem que saber assumir a responsabilidade, o pastor Tiago falou disso, né? Um pouco no domingo. Quando a gente assume a responsabilidade por aquilo que eu fiz ou não fiz, porque muitas vezes não é o que se faz, é o que não se faz, que é uma outra questão que acho que é importante, né? A omissão, né? Quando eu não assumo a responsabilidade, eu não desenvolvo intimidade,
porque eu mantenho todo mundo longe. Eu mantenho todo mundo longe. E aí não há relacionamento que vá durar. Aí não, os relacionamentos vão adoecer de maneira permanente, constante, né? Há uma pergunta aqui, de uma irmã que está acompanhando a nossa live. Ela está dizendo o seguinte: no caso de nós termos um problema desse, né? Mas com alguém que não é da família, né? E que talvez com isso ela está querendo dizer assim, que não há talvez tanto convívio, não vai se ver, né? O processo deve ser o mesmo quando eu for magoada, né? E há uma outra inserção aqui que eu quero, de repente, promover aqui, a necessidade de renúncia, que eu acho que renúncia é uma palavra que cabe perfeitamente no relacionamento, mas onde é renúncia, até onde é renúncia e é onde passa a ser passividade. Essa diferença entre aqui isso é renúncia, aqui já é passividade, falta de ação. Pode ir, pastor. Eu acho que a questão da renúncia e da passividade, né? Eu gostaria de pensar um pouquinho nisso junto com vocês. A passividade é quando você, de maneira permanente, evita tomar atitudes ou transfere para que outros façam aquilo que é seu. Né? Eu entendo a renúncia como uma ação de amor. Assim como Cristo renunciou a si mesmo, a tudo que ele era, a quem ele era, né? Que ele deixa a sua glória, como diz lá em Filipenses, assume forma humana, tal, né? Se eu, por amor à minha esposa, não estiver, ou amor à minha família, eu não estiver disposto a abrir mão, a renunciar a mim ou aquilo que me faz bem em prol dos outros, eu jamais vou estar fortalecendo ou criando um relacionamento firmado na aliança, né, e de maneira incondicional, onde eu amo, onde eu tenho um comprometimento com a mulher com quem eu me apaixonei, porque a quem eu amo, com quem eu tenho meus filhos, né? Eu jamais vou estar vivendo uma condição de aliança, eu vou estar sempre colocando em risco, né? E renunciar não quer dizer se anular ou se tornar passivo, né? Não é uma desvalorização. Acho que a gente precisa pensar. Eu acho que a passividade ela tem a ver com uma postura onde não há reciprocidade. O passivo, ele se anula diante das posturas do outro, né? O outro age e ele simplesmente se anula. Então, isso não é renúncia, é passividade. Renúncia, ela exige reciprocidade. Não existe casamento, não existe vida conjugal, por exemplo, sem renúncia, no sentido de reciprocidade, porque senão não há encaixe, não é? A verdade é que nós estamos constantemente nos adaptando um ao outro, a fim de que a gente possa se encaixar. Até porque a gente passa por mudanças ao longo do tempo, né? Sim, e isso vai produzir a característica de um relacionamento duradouro. E eu iniciei falando de dois princípios de Efésios 5, 1 e 2. O primeiro é descobrir o amor de Deus, e o segundo é seguir o exemplo de Cristo. Qual foi o exemplo de Cristo? Renúncia. Ele entregou-se em nosso favor. Mas essa entrega, essa renúncia, ela precisa sempre ser recíproca para que haja uma modelagem no relacionamento e a gente se encaixe um ao outro. E isso dá ao casamento uma característica duradoura, né? A palavra aliança no hebraico é berit, e ela significa um coração que começa a fazer um sacrifício. Assim, é um coração, quer dizer, o sacrifício começa dentro de você. Se eu abro mão, é claro,
se eu me sacrifico aqui dentro, porque aqui dentro é onde projeta o amor, e o amor é verdadeiro, cara, eu estou usando o poder mais, vamos ser redundante, a força mais poderosa para vencer o meu cônjuge. Se eu não consigo mudá-lo e transformá-lo na marra, na discussão, no argumento de ganhar dela, sempre no argumento, ou de humilhá-la, eu vou conseguir, com certeza, provocar espiritualmente, né, por meio do Espírito, através de uma obediência visível minha, mas que começa no coração. Eu vou ver uma mudança nela, e essa mudança vai ser espiritual, e vai ser poderoso, porque eu não vou agredir a minha esposa por conta disso, mas passa por uma renúncia que começa no coração. Tem a ver com sacrifício, é o que Jesus fez. É um coração que começa a fazer um sacrifício. Há uma irmã aqui que está solicitando um exemplo prático de renúncia e um exemplo prático de passividade para o dia a dia. Falar de forma prática em algumas coisas é complicado, né? Eu posso dar um exemplo de passividade da minha vida, do meu coração. Porque por muito tempo eu me silenciei. E aqui eu não estou falando de gosto pessoal, de fazer meus sonhos, meus objetivos, mas eu achava que ficando quieto, né, não dá para discutir, fico quieto. Isso aqui não é do jeito que eu quero, fico quieto. E eu ficava quieto achando que era renúncia, mas deixando o meu coração se distanciar, muitas vezes, da minha esposa, da minha família, achando que eu estava renunciando, no fundo eu estava sendo passivo. E eu tive que fazer uma força mesmo dentro de mim, me conhecer melhor e amar a Deus e ver como Deus me enxerga, para poder, como sacerdote do lar, colocar algumas coisas, ser proativo e sabendo o equilíbrio entre renunciar e, às vezes, se posicionar. Eu acho que tem algumas brigas que a gente precisa comprar e tem algumas brigas que a gente não precisa comprar. Eu conheci duas pessoas que, um era o cara que fugia de todas as brigas e o outro era o cara que comprava todas as brigas. E a gente tentava falar, puxa vida, seria tão bom se a gente chegasse no equilíbrio, porque quando eu quero comprar todas as brigas, eu compro brigas que eu não precisaria comprar. E quando eu sou passivo também, eu deixo de comprar algumas brigas que eu preciso me posicionar. Então eu fui deixando muita coisa, achando que estava renunciando. Então você vai, não escolhe mais nada, não escolhe férias, não escolhe passeio, não escolhe restaurante, não escolhe cinema, não escolhe nada, achando que era um excelente marido, mas por dentro meu coração estava se distanciando. Isso não é renúncia, isso é passividade. Você sabe que a passividade ela é quebra de princípio. Né? A passividade é uma quebra de princípio. Se você pensar em se submeter a uma situação que você pode ter opinião, pode discutir o assunto, né, para deixar claro que você não quer, do que você ficar quieto, ser passivo. Então você quebra um princípio. A renúncia, vamos pensar assim, tem a ver o fato de você saber que você queria fazer diferente, mas você renuncia por amor ao outro. Agora, se não vai quebrar princípio, a não ser que a renúncia quebre princípio. Entendeu? Eu estou renunciando, mas estou colocando em perigo a situação da minha família, a questão financeira, emocional dos meus filhos. A passividade, de certa forma, já é um quebra de princípio. Ou estou renunciando para cobrar depois, estou renunciando para ficar... Exatamente, tem isso também. Casamento tem essas... Agora, a renúncia passa... Se a renúncia não passa pelo coração, e por uma observação correta de que não vai ser prejudicial nem para mim, nem para ela e para os filhos, ok, eu renuncio, abro mão, segue a viagem, né? E aí a gente vai obedecendo os princípios. Acho que a renúncia ela não pode gerar no coração a insatisfação. Acho que talvez a forma mais prática da gente avaliar a renúncia é isso. Porque renunciar é uma ação intencional, ela é consciente, né? E ela busca algo melhor, em prol de algo melhor para todas, para toda a família, né? Então, é algo que não pode gerar contradição, nem contrariedade, e nem cobranças posteriores. A renúncia é algo que eu tô aqui, abrindo mão
de algo que eu desejo, de algo que me faria bem, porque vai fazer bem para mim, mas não vai fazer para a minha família. E o que é melhor? Qual é a escolha que eu estou fazendo? É eu ser agradado, eu estar satisfeito, ou a minha família sentir-se agradada, amada, né? E eu participar daquela alegria, daquela conquista, daquela felicidade, né? Eu sou participante, apesar e celebro aquela conquista com a mesma intensidade, como se fosse uma outra que eu desejasse mais. Ser passivo diferente de ser pacífico, né? Você renuncia e fica pacífico, né? Mantenha a paz. Eu estou renunciando e estou mantendo. Eu não vou chegar no restaurante que eu não queria comer e tá todo mundo lá e eu fazer birra. Eu fico bicudo no né? canto, de cara fechada, não, achando ruim eu renunciei, com todo mundo. Já deixei, já matei o Isaac, segue a vida. Né? Não tem como. Vamos aproveitar. O problema é que assim, nós estamos trabalhando conceitos, e esses conceitos eles devem ser depurados por cada um que ouve e aplicados na vida de cada um. Aí vai encontrar a prática. É assim não tem uma funciona, receitinha, né? A prática é encontrada exatamente quando você entende o conceito e aplica a si mesmo. A questão da reciprocidade também, aliás, da renúncia recíproca. Quando eu digo renúncia recíproca, é renúncia mútua de um e do outro. Sempre que houver uma renúncia só de um, é passividade, porque a renúncia precisa acontecer de ambos os lados, sempre. Caso contrário, não vai haver permanência num casamento. Então, essa questão da mutualidade, ela não deixa espaço para sentir-se lesado. Eu acho que é essa a ideia. Jesus, quando se entregou, ele se entregou e ele não se sentiu lesado. Jesus não ficou depois cobrando a igreja e dizendo: olha o que vocês fizeram comigo, né? Eu morri por vocês. Inclusive, tem um hino que eu tenho dificuldades com ele. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu acho que Jesus não faz essa pergunta. É porque a graça, ela supera essas ideias. Né? Eu morri na cruz por ti. E foi esse o preço pago pela tua redenção, e amém. Agora, a graça, ela não cobra, ela não tem sentimento de ter sido lesada. Então, nós precisamos entender isso, né? E esse talvez seja o grande problema nosso. Nós, sempre que renunciamos, nos sentimos lesados. Eu acho que a palavra é sentimento mesmo, porque a gente tem essa questão, esse problema, falar no meio de igreja, não estamos falando nem de relacionamento, ou de relacionamento conjugal. Mas se você for ver, às vezes, nos pequenos detalhes, às vezes você foi lá levar um bolo para o vizinho, aí ele te agradece com o pote vazio. A gente fala, mas não trouxe nada, não... mas você faz o bolo, você quer o outro. Você quis fazer e agora espera. Eu emprestei o carro para o outro. Aí quando foi pedir, o cara falou, não. Mas eu já emprestei para ele. Por que não? Então a gente tem, às vezes, esse sentimento de troca, de cobrança. É um sentimento, a gente se sente lesado. Porque você faz uma renúncia esperando algo em troca. E Jesus, a graça, diz exatamente isso, né? Ele entregou de graça. Então, você dá, você não espera nada em troca. Mas se ele não der? Essa questão o sentimento. Eu estava pensando nisso, o pastor falou a palavra, veio bem o que eu estava pensando aqui, porque a maioria das perguntas que teve aqui, a sensação que me deu é que existe um sentimento da pessoa, eu estou renunciando, mas eu não sou feliz. Eu não vou quebrar minha aliança, mas o outro não me trata bem, eu não me sinto feliz. Mas eu estou... E nós não entramos no relacionamento para esse sentimento. Agora, talvez tudo que a gente esteja falando aqui soe ao seu coração, fala, mas isso aí é uma vida infeliz. Eu não posso quebrar aliança, eu tenho que renunciar, parece que eu não posso me impor, eu tenho que... E talvez soe para você como uma vida infeliz, mas eu quero dizer para você que não. Amém. Não. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente obedece a Deus, Deus transforma os nossos sentimentos. Essa graça é tão poderosa que ela transforma as nossas emoções.
E é possível, sim, você ser feliz e transformar esse relacionamento num relacionamento feliz. Deus faz milagre e muda o seu coração, como mudou o meu coração, como mudou o nosso coração, todos os dias, gente. Às vezes você pode estar pensando aí, puxa vida, mas então é muito difícil, então meu coração é endurecido, como nós já falamos aqui. Deus amolece o nosso coração. É possível se apaixonar pela mesma pessoa. Mas eu já desisti. Deus faz de novo e de novo. Deus renova, inclusive, as suas emoções e o seu sentimento. A gente pensa essa questão, mas eu tenho o direito de ser feliz, eu preciso ser feliz, eu não sinto mais amor. Deus transforma. Penso que o homem e a mulher espiritual, e eu falo de homens e mulheres que foram regenerados, têm uma vida ativa espiritual, obedecem, têm uma rotina de leitura da palavra, de oração. Olha, o espírito, Deus pesa tanto o espírito da pessoa que ela não fica escrava dessa passividade e não a livra da bênção de renunciar, como o pastor falou, de se ajustar através dos ajustes. Isso é bênção. Por isso que só um não fazendo, né? Não estou falando de briga aqui, quando um não quer, dois não brigam, né? Não é isso, mas um não exercendo o princípio dentro de casa, gera pensamentos que geram sentimentos que me levam a comportamentos. Ou me geram sentimentos que me levam a pensamentos que me geram comportamentos. O que nos livra do engano de qualquer, como posso dizer, interpretação ruim de uma palavra, de um comportamento do meu esposo, da minha esposa, é que gera um sentimento, um pensamento que me leva a um comportamento de desconfiar, de cair numa crise de ciúme, e tem muita mulher nessa igreja ciumenta, e homem ciumento, não, verdade, então oprimidos, isso não é de Deus, né? Oprime e trava as pessoas, isso não é de Deus, e aí, você trava pessoas. Se um homem é espiritual, ele vai vencer espiritualmente isso. Então, ele começa a dar ordem para a alma, conversar com a alma, dar ordem para a mente, para a razão e os pensamentos. Para a alma, para as emoções e os sentimentos. Você vai caminhar para cá. E logo, o comportamento não vai ser de acordo com o pensamento, com o sentimento, mas vai ser de acordo com o homem e a mulher espiritual regenerado dentro de você. Então, irmãos, precisa ser curado. Se você não entender isso, vai ficar difícil. A prática é obediência. A gente está indo para os finalmente nossos aqui, né? Estamos terminando. Eu gostaria, começando ali pelo pastor Guto, depois pastor Juba, passamos aqui, terminamos com o pastor Jean, que a gente pudesse fazer as nossas considerações finais, né? E já agradecendo a todo mundo que esteve junto com a gente. Obrigado por estar com a gente nesse tempo aqui. Salmo 127 me parece traduzir o seguinte, nos mostrar a seguinte verdade e revelação de Deus. Deus quer participar da construção da sua família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Deus quer ser o construtor e participar dessa construção. A presença dele permite isso. Se você não deixa o pedreiro entrar na sua casa para fazer a reforma, não vai ter construção. Não vai ter obra nenhuma. Se ele não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Deus protege essa casa nessa cidade. Chama Deus para proteger. E mais, Deus, enquanto você dorme, aos seus amados, Deus te dá enquanto dorme. A palavra ali, dar, significa manter o pacto continuamente. Presta atenção. Presença de Deus construindo, presença de Deus protegendo, presença de Deus provendo dentro da sua casa. Então, essa é a palavra que Deus tem para você. Quero aproveitar também e agradecer o pastor Tiago, que ficou hoje no meu lugar lá, para eu poder estar aqui com vocês. A gente vai trocando, estamos juntos. A minha palavra final, eu queria falar com os pais que têm os filhos em casa nessa quarentena. Também é uma oportunidade de você ministrar o coração dos seus filhos, orar com eles, ter um tempo de meditação. Me assusta muito quando eu vejo Juízes, né, no capítulo 2, no versículo 10, quando fala que Josué morreu, foi para junto dos seus pais, e aí veio uma geração que não conhecia o Senhor, nem os feitos que o Senhor tinha feito por Israel. A gente tem um grande perigo de terceirizar
nós terceirizamos a educação dos nossos filhos, nós terceirizamos o lazer dos nossos filhos e nós terceirizamos a educação cristã dos nossos filhos para o ministério infantil. Cara, não quero diminuir de maneira nenhuma, nós temos um ministério sensacional aqui, mas a responsabilidade é sua, pai e mãe. Então aproveita esse tempo para orar com seu filho, aproveita esse tempo para meditar com seus filhos, aproveita esse tempo de quarentena nos lares para dar um exemplo, você dando o exemplo de oração, de leitura da palavra. Eu acho que essa é algo que bateu no meu coração, eu queria deixar como um desafio final, aí, pensando em família também. A minha palavra final para você que está junto com a gente e para as famílias que estão conosco é de que família é o maior e mais belo projeto que Deus já criou. Ele sempre pensou em família. Desde a criação, família sempre esteve no coração de Deus. Se você entende que a sua família está desestruturada, eu quero dizer para você, há algo depois, há algo além. Você ainda pode ver e ainda verá algo bom, algo maravilhoso na sua casa, na sua família. E eu quero incentivar você a exercitar a confissão dentro de casa. Exercite a confissão. Abra o teu coração, seja verdadeiro, verdadeira, sincero, sincera, transparente, aberto. E para que a confissão surta efeito, aprenda a ouvir. Tiago nos ensina isso. Nós devemos estar prontos para ouvir e devemos ser tardios em falar. Não tente ganhar discussões. Procure ouvir atentamente aquilo que as ações e atitudes, e aí é importante você ter isso. Não torne as coisas pessoais. Trate com ações e atitudes que estão causando danos, mas ouça. Quando a gente para ouvir, a gente encontra o caminho para solucionar toda e qualquer dificuldade. Minha palavra é pensando em algo que eu gostaria de ter dito durante esse tempo e acabei não dizendo, sobre a questão de aliança e contrato, né? Que foi aqui ventilado, emergiu esse assunto, para dizer de um pedaço de um texto que foi um sermão de casamento que Dietrich Bonhoeffer fez no dia em que ele casou a sua sobrinha. Nesse texto, ele diz literalmente assim: até aqui o amor sustentou o relacionamento. Doravante, ou seja, de agora em diante, é a aliança que sustentará o amor. A verdade é exatamente essa. Quando nós chegamos ao altar, pensando na questão de aliança conjugal aqui, sei que não foi esse o tema específico, mas é o que veio à mente, ao coração. Quando nós chegamos ao altar, muitas vezes nós chegamos impulsionados por sentimentos, alguns deles sentimentos apaixonados. Mas o que sustenta verdadeiramente um relacionamento ao longo dos anos é a consciência de uma aliança. É a consciência de que no dia em que nós nos unimos em matrimônio, nós estávamos na presença de Deus como a testemunha final daquele relacionamento. Então, até aquele momento, pode ser o amor, pode ser as alegrias dos sentimentos que tenha sustentado vocês, mas a partir de então, a consciência da aliança é o que sustentará o amor. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Posso dar só uma dica também antes? Peça ajuda.
peça ajuda, não fique... nós não somos de maneira nenhuma perfeitos, nós temos os nossos defeitos, a gente tem nossas crises, nossas lutas, mas estamos aqui para ajudar vocês. Então peça ajuda. Por 2 vezes eu quase quebrei minha vida e minha família por não pedir ajuda. A gente fica lá travando. E normalmente quando chega para nós, em conversa, gabinete, vai conversar, já está tudo... Então peça ajuda antes. Não seja orgulhoso, não fique aí tentando resolver as coisas sozinho. Peça ajuda. Por favor, esse é o meu pedido também antes de acabar. Deus abençoe vocês. É um privilégio enorme a gente estar aqui junto. Até a semana que vem.